Agora que a gente aprendeu a fazer a derivada numérica, a gente tem que aprender o oposto, desfazer ela. Porque resolver a equação diferencial é basicamente desfazer a derivada. O processo é bastante simples. Vamos tentar pegar o próprio modelo SIR aqui para a gente tentar entender. Então, se a gente pegar a nossa equação básica, nossa primeira equação do modelo SIR para os susceptíveis, a gente tem que a variação dos susceptíveis com o tempo é igual a menos beta vezes I num determinado tempo, os infectados num determinado tempo, vezes os susceptíveis num determinado tempo. Para a gente resolver isso, a gente simplesmente vai trocar o conceito de derivada, a notação de derivada que está ali, pela notação numérica, pela notação de delta. Então vamos tentar fazer isso, vamos tentar deduzir isso aí, como a gente vai fazer para resolver isso aí, lá no nosso quadro negro. Vou colocar aqui, não, quadro negro não, né? Ele é branco. Vou colocar aqui nossa equação original, então, né? Que é a variação dos susceptíveis com o tempo. Opa, bati minha caneta aqui. Sempre faço isso, não sei como não fazer isso. A variação dos susceptíveis com o tempo é igual a menos beta vezes os susceptíveis em um determinado tempo vezes os indivíduos infectados em um determinado tempo. Para facilitar a nossa visualização, vamos fazer o gráfico de susceptíveis com o tempo aqui. Então, como sempre, eu vou fazer aquele meu gráficozinho só para a gente tentar guiar nosso estudo. Então, tempo, vou colocar só susceptíveis, não vou nem desenhar tudo. E a gente vai fazer ele não de forma contínua, mas de forma discreta. O que isso quer dizer? A gente tem o nosso dia 1 aqui, a gente vai ter um monte de susceptíveis. A gente tem nosso dia 2 aqui, a gente vai ter um monte ainda, mas um pouco menos. A gente tem nosso dia 3 aqui, a gente vai ter menos e assim por diante. Tudo bem? Nosso gráfico de susceptíveis de forma discreta, porque a partir de agora, em vez de trabalhar em forma contínua, a gente vai passar a trabalhar de forma discreta. Então, se a gente fizer aquela passar isso daqui, nessa derivada aqui, que ela está em forma contínua para forma discreta, a gente vai falar que o ΔS, a variação dos susceptíveis em um determinado intervalo discreto de tempo, ΔT, aqui era um intervalo infinitesimal, aqui é um intervalo finito. Esse intervalo finito, apesar de não ser muito bom a gente usar esse tamanho, pode ser exatamente um dia. Não vai dar muito certo, mas serve para a gente pelo menos entender como funciona. Então, vai ser igual a exatamente a equação que está ali em cima, né? Beta S de t e de t. Bom, mudando isso aqui um pouquinho, basicamente o que a gente quer achar é uma solução que nos vai mostrar exatamente isso daqui, ó, S de t. S em função do tempo. E a equação que a gente tem é para ΔS em função do tempo. Vamos destrinchar um pouco esse ΔS. ΔS basicamente é um S num ponto 2, o número de susceptíveis no ponto 2, menos o número de susceptíveis em um ponto 1, sobre um determinado intervalo de tempo, certo? Pode ser, então, o número de susceptíveis aqui no ponto 2, menos o número de susceptíveis aqui no ponto 1. Se a gente isolar isso daqui, né? Vou ter que sempre escrever minha equação. Podia dar um jeito de dar um Ctrl C aqui. Será que dá? Ia facilitar muito. Pode ver que minha letra já não está ficando boa quando tem que repetir muito. Se eu for falar assim, eu quero isolar o S2, eu sei quantos susceptíveis a gente tem no tempo 1, porque basicamente, se a gente vai começar, né, o nosso modelo, fala, hoje a 99% da nossa população é susceptível. Nossa população é de 100 pessoas, então 99 pessoas são susceptíveis. A gente consegue determinar os susceptíveis no ponto 1, né? Então a gente quer saber quanto que vai ter no próximo dia. Então, susceptíveis no ponto 2, se eu isolar, eu posso passar o ΔT para o outro lado, posso passar os susceptíveis no ponto 1 para o outro lado, tudo bem? Aqui tem um menos no beta. Então, se a gente fizer esse rearranjo, eu já vou fazer, para evitar passo, já vou colocar assim. Vai ser o S no ponto 1, porque ele está negativo, ele passa positivo, né? Menos o beta vezes
os susceptíveis em um determinado tempo que a gente está analisando, vezes os infectados em um determinado tempo que a gente está avaliando, vezes o ΔT, porque o ΔT passou primeiro, né? Então ele só multiplica essa parte aqui da equação. Olha aí, mas olha que coisa interessante. Se a gente pegar aqui, a gente sabe as condições no ponto 1 e a gente quer achar as condições no ponto 2, supondo que a gente sabe como que esse parâmetro aqui, beta, funciona, acaba ficando uma coisa muito simples, porque o número de susceptíveis no dia 2 vai ser igual ao número de susceptíveis no dia 1 vezes alguma coisa. Agora a gente só tem um probleminha, isso aqui. S e infectado em um determinado tempo. E aqui que está a precisão do método numérico. Qual que é esse espaço de tempo que a gente vai determinar? Qual que é esse número de infectados? Porque, vocês concordam comigo? Vamos pensar aqui, ó, nesse intervalo de tempo. Se eu reduzir esse intervalo de tempo, tender esse intervalo de tempo aqui para zero, basicamente, o número de infectados no dia 1 vai ser muito aproximadamente igual ao número de infectados no dia 2, porque não é dia, é 1 microsegundo depois. Então, essa é uma consideração nossa. Quando a gente está trabalhando com derivada mesmo, né, e vai para o infinitesimal, é uma consideração bastante razoável. Se a gente pegar um espaço de tempo muito grande, ela deixa de ser uma consideração razoável. Mas por que essa é uma consideração boa para a gente fazer? Porque a gente pode ter dados do dia 1 para a gente calcular o dia 2. Porque isso aqui, esse S e esse I aqui, se a gente souber eles no dia 1, a gente pode usar para calcular no dia 2. Então, como isso aqui, na verdade, né, esse S e esse I, seria o médio aqui do tempo, num espaço de tempo muito pequeno, ele tende ao S do dia 1 e ao I do dia 1. Então, a gente pode voltar para a nossa equação aqui, reescrevê-la da forma S no dia 2 é igual ao S no dia 1. Então, o número de infectados no segundo dia é igual ao número de infectados no primeiro dia, menos uma constante de proporcionalidade de infecção, vezes os infectados no dia 1, os susceptíveis no dia 1, vezes os infectados no dia 1, vezes a diferença temporal. Olha que legal. Isso aqui a gente não consegue calcular muito fácil. Por exemplo, vamos supor que esse parâmetro aqui, beta, é 1. Fica fácil. 1 por dia, né? Porque aí tem que ter a parte de mencionar 1 por dia por infectado. No dia 1, a gente tem 100 susceptíveis. E no caso, a gente tem, vamos colocar valores aqui, um infectado só. Então, no dia 1, a gente tem 100 susceptíveis. O que vai acontecer para o dia 2? A gente vai ter 100 menos um determinado valor que correlaciona quantos infectados a gente vai ter por dia, baseado no número de susceptíveis disponíveis, no número de infectados e no tempo que passou. Tudo a gente tem. A gente tem os infectados no dia 1, a gente tem os susceptíveis no dia 1, a gente tem um intervalo de tempo, e a gente assume, por enquanto, que a gente tem esse beta. Se a gente tiver tempo suficiente nas nossas aulas, a gente vai ver como calcular esse beta para bater com os dados reais. E aí vai para estratégias de otimização. E o que é isso? Quando a gente resolve uma equação diferencial, eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso, a gente sempre precisa de uma coisa, que é esse nosso S1, nosso I1, que são as condições iniciais. Vocês lembram de fenômenos de transporte que a gente sempre tinha que usar condições iniciais ou condições de contorno? Ou mesmo se a gente fosse resolver isso aqui de forma algébrica, né, se não fosse resolver de forma numérica, a gente ia chegar que o S, ele na verdade ia ser integral de alguma função de t, e a resolução dessa equação ia nos dar que S era alguma outra função, né? Vamos colocar aqui f2 de t, mais uma constante. Essa constante aqui
a gente tira da onde? Das condições iniciais. Então, para resolver uma equação diferencial, seja por métodos numéricos ou por métodos algébricos, a gente tem que recorrer a condições iniciais. A gente sempre vai precisar de condições iniciais. E isso aqui então é a resolução, é a discretização, ou seja, é pegar uma coisa que era contínua e tornar uma coisa discreta para a nossa equação 1. Então, isso aqui é a nossa equação 1. Isso aqui é a discretização da nossa equação 1. Na verdade, não é só a discretização, né? A discretização, na verdade, seria só até aqui. Aqui a gente discretizou. Mas aqui seria a solução discreta, então, da nossa equação 1. É bastante simples, não é? Não tem nada de muito complexo. Talvez a gente coloque esse tanto de equações aqui no quadro, parece bastante complexo, mas se vocês forem ver, não tem complexidade nenhuma envolvida. Vou apagar tudo aqui e vou tentar fazer de forma um pouco mais genérica. Então, se a gente não está pensando em S, não está pensando no modelo SR exatamente, a gente fala pegar uma coisa genérica aqui. dy por dx é igual a uma função de x. Se vocês fossem resolver isso aqui algebricamente, vocês iam chegar aqui, y é igual a integral de f de x dx. Resolvível, bem fácil de resolver. Se a gente fosse fazer numericamente, a gente ia falar, então, e lembrando que numérico a gente vai ter resultados pontuais, a gente vai ter que o y, em um determinado ponto n, então a gente vai fazer tudo aquilo que a gente fez, só vou simplificar aqui, em um determinado ponto n mais... droga, deixa eu arrumar aqui, desculpa. Um y em um determinado ponto n, que a gente vai ter que calcular em um ponto n mais 1, é igual ao nosso y no ponto n, certo? Mais f de x vezes ΔT. Essa é a forma genérica. Por que eu coloquei aqui n, né? Então, porque a gente vai... Se a gente pegar nosso gráfico aqui, vamos fazer agora como x e y para ficar de forma mais genérica. Se a gente pegar uma função qualquer aqui, essa é a nossa função y de x, só que de forma contínua. Vamos fazer nossa função aqui de forma discreta. Nossa função aqui de forma discreta, a gente vai precisar da nossa condição inicial para começar a resolver. Só que, quando a gente for resolver isso daqui, a gente também vai precisar da condição inicial, porque aqui a gente vai ter uma função de x, uma função 2 de x como resolução, né? Porque não vai ser a mesma função, mais uma constante de integração. A constante de integração vem da condição inicial. Então, para resolver o modelo de forma discreta, a gente vai ter uma condição inicial, um yn, então esse valor aqui, por exemplo, o número de susceptíveis no tempo zero, o número de infectados no tempo zero, o número de mortos no tempo zero. A gente precisa de uma condição. E não é coisa do método numérico, é coisa de resolver a equação diferencial mesmo. A gente precisa da condição nos dois casos. Então, a gente tem nossa condição inicial, e a partir da nossa condição inicial, a gente vai calculando os outros pontos. Então, aqui, a gente tem o y0. Com o y0 e essa fórmula aqui, a gente calcula o y1. Com o y1, a gente calcula o y2. Com o y2, a gente calcula o y3. Com o y3, a gente calcula o y4. Não é difícil. É uma coisa... Talvez fazer na mão é chato. Talvez fazer na mão a gente vai perder bastante tempo. Mas a gente tem computadores, a gente vai fazer isso nos computadores. Então, voltando aqui para a nossa aula, a gente tem nossa equação, e é muito importante ressaltar aqui, né, ver o título aqui me lembra que isso aqui são equações diferenciais ordinárias. Elas dependem de uma variável só. A gente está fazendo a integração dessas equações apenas na variável t. Ela está derivada em relação a t, pelo menos. Embora tenha 3, 4 variáveis as equações, ela está derivada só em relação a t. Então,
Vamos lá, a gente discretizou agora a equação, então aqui a gente tem uma equação contínua, aqui a gente tem uma equação discreta. E rearranjando a equação discreta e isolando, a gente chega exatamente no que a gente fez ali no quadro, que o S2 é igual a S1 menos BI1 S1 ΔT. E de forma genérica, então, que a gente acabou de escrever, se a gente pegar aqui, né, a equação diferencial, a solução da equação diferencial de forma numérica, né, ou seja, uma aproximação, é dada por essa relação aqui. Lembrando que, quanto menor isso aqui, mais perto fica da solução real. Então, se a gente usar a discretização em dias, né, e coloquem bem essas palavras na cabeça. Contínuo e discreto. Contínuo é um gráfico contínuo, uma função. Discreto, a gente está em pontos, Quanto menor for esse ΔX, a nossa discretização, nossos pontos vão ficar um mais pertinho do outro, mais perto vai ficar da solução real. Então, se a gente for aplicar isso aqui nos nossos modelos, né, nas nossas equações do modelo, lembrem, essas são as nossas equações iniciais do modelo. A equação dos susceptíveis, dos infectados e as equações dos recuperados. Basicamente, a gente pode discretizar essas equações. Olha, não é difícil, não tem nada de complexo. Isso aqui dá até para pensar de cabeça, né? A gente vai falar S no ponto N mais 1 vai ser S no ponto N mais isso aqui vezes ΔT. Aqui a mesma coisa. I no ponto N mais 1 vai ser igual a I vezes isso daqui mais ΔT. R no ponto N mais 1 vai ser igual a R no ponto N vezes tudo isso aqui vezes ΔT. Então está aqui para vocês, já feito. Então S no ponto N mais 1 é igual a S vezes tudo aquilo vezes ΔT. I no ponto N mais 1 é igual a I no ponto N vezes tudo aquilo vezes ΔT. Só que como tem 2, eu acabei separando em 2 aqui, mas daria para juntar tudo isso e deixar um ΔT só. E a mesma coisa aqui. Agora, a gente vê. Isso aqui é uma série de equações algébricas simples. E olha a facilidade que a gente vai ter para resolver isso daqui. Como que apaga a borracha aqui no Excel? Deixa eu ver. Quero apagar tudo aqui. Vivendo e aprendendo, gente. Agora a gente tem uma série de equações para resolver simultaneamente. São equações algébricas. Parece um sistema de equação, mas na verdade a gente vê isso como algo muito simples. Pensem comigo, se a gente for querer resolver isso simultaneamente, a gente vai lá calcular os próximos números de infectados. O número de infectados inicial a gente tem. O número de susceptíveis inicial a gente tem. O número de infectados inicial a gente tem. O número de susceptíveis inicial a gente tem. O espaço temporal a gente sabe. Então a gente consegue calcular o próximo. Quando a gente for calcular o próximo infectado, a gente tem tudo também. O número de infectados, o número de susceptíveis. E quando a gente for calcular os recuperados, a mesma coisa. Só que, quando a gente calcular a primeira vez tudo, a gente já vai ter tudo da segunda vez. Então a gente pode calcular de novo. E olha, a gente está resolvendo então um sistema de 3 equações diferenciais de uma forma absurdamente simples. Então, espero que vocês tenham entendido até agora. Pode ter sido um pouco mais pesado, possivelmente a nossa aula mais pesada, mas vocês podem revisar, podem ver e podem tirar dúvidas, beleza? Então, na próxima aula a gente vai efetivamente implementar o modelo SR em Python. Valeu, pessoal. Até a próxima.